Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara, o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do povo, e respondendo-lhe, lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vamos orar. Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra para meditar nela, a única mensagem que nós vemos, que salta aos nossos olhos, é da Tua bondade. Como esse texto nos fala, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus tardio em irar-se, o Senhor é um Deus grande em benignidade, o Senhor é um Deus, ó Pai, que restaura a nossa sorte. E quando nós nos aproximamos do Senhor, queremos pedir que o Senhor faça com que todas essas coisas possam ser experimentadas na comunhão contigo. Que o Senhor esteja nos dando plenitude de vida e de comunhão contigo. Para o nosso bem, ó Senhor, para a Tua glória, bendito Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar esse texto e estamos caminhando nele, até de uma certa forma, muito lentamente. Esse é um texto muito usado para falar de um tema que é muito importante para a igreja. Sempre foi na sua história. Mas nós não vamos falar de outros momentos da história, vamos falar do nosso momento da história. E esse momento é um tempo onde o povo de Deus vive uma profunda necessidade de aperfeiçoamento e de crescimento da sua comunhão com o Senhor. De uma intimidade mais profunda e cheia de significado com o Senhor. A fim de que tenhamos expressões da nossa vida com Deus tão claras que o mundo olhe para a igreja e tenha simpatia, como é dito em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, quando o Espírito vem sobre a igreja e conduz a igreja. E o texto diz que enquanto o Senhor ia abençoando a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E acrescentava dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos. Isso se chama avivamento, irmãos. Avivamento é quando Deus traz um fôlego totalmente diferente daquele que a igreja vinha vivenciando até aquele momento. É um tempo onde Deus, de uma maneira especial, entra na história e mostra que Ele é um Deus que age. Ele não é um Deus distante. E Ele age de uma forma tal que a sua igreja
é edificada, fortalecida. E essa igreja expressa com todo fôlego a sua alegria, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de um ato de Deus na sua igreja. E um ato de Deus feito através da sua igreja. E é exatamente sobre isso que o texto está falando aqui. De uma igreja, de um povo, que é chamado de povo de Deus, que estava vivendo completamente distante do propósito do Senhor, e por causa disso sofria consequências. E os habitantes da terra sofriam também. O livro de Joel é um livro muito significativo. É um livro que fala do juízo de Deus sobre um povo impenitente, de um povo não piedoso. Eles eram o povo de Deus, mas eles não estavam vivendo a piedade, e sim a impiedade. E isso é possível. É possível sermos povo de Deus, que temos que buscar a intimidade com Deus, que devemos usar os elementos que Deus nos dá para termos comunhão com Ele, mas não a usamos corretamente. E consequentemente, eu vou mudar o microfone, querido. Tá? Som. Ok? Som. É um povo de Deus que precisa de intimidade com o Senhor, de piedade. Mas existem alguns momentos em que a igreja, apesar de ser igreja, apesar de ser povo de Deus, ela não vive da forma com que deveria viver. E mesmo sendo convidados à piedade, nós vivemos de maneira impiedosa. Um cristão pode viver de maneira impiedosa, ou seja, uma vida cristã relaxada. Aquelas coisas que Deus nos dá para o nosso crescimento, nós deixamos de usar. A palavra de Deus, a oração, a presença do seu Espírito nas nossas vidas, a vivência nossa como corpo de Cristo, a ação providente de Deus sobre as nossas vidas dia após dia. O que é um avivamento? Avivamento é quando Deus chega diante de um povo que está vivendo, apesar de ser povo de Deus, distante do Senhor. Não vivendo a piedade como deveria viver. E Deus os restaura e os traz para uma vivência a qual eles haviam deixado para trás. Essa é a ideia. Quando nós estudamos as histórias dos avivamentos ocorridos, nós vamos ver que normalmente essas histórias ocorrem em momentos em que existe uma certa aridez na vida da igreja, onde o culto parece que ele está meio fragilizado, as pessoas estão meio esfriadas, a mensagem está intelectualizada, e a intimidade do indivíduo não leva a cultuar a Deus como convém. Consequentemente, essa igreja não atinge o mundo onde ela está. E o mundo ao seu redor não fica bom. Mas quando o avivamento vem, a igreja é instrumento nas mãos do Senhor para trazer graça àqueles que não têm. Para que o país e o mundo onde isso está acontecendo seja transformado. Nós falamos tanto isso sobre o nosso país, não é? Nós queremos tanto que o nosso país melhore. Nós desejamos tanto que o nosso país seja muito diferente daquilo que tem sido em tantas áreas. Ontem um irmão à noite estava dizendo para mim, nós não estamos tendo para onde correr. Eu, de uma certa forma, diante dos argumentos dele, eu concordei. São muitas crises. Crises institucionais, religiosas, emocionais, financeiras, política, eclesiástica. Muitas crises.
E eu fico imaginando o que pode transformar tudo isso. E a única resposta que eu tenho sobre transformação e esperança na Escritura se chama Jesus. Eu não vejo respostas na Escritura que vá além e fica aquém de Cristo Jesus. Não vejo. Para qualquer área, a resposta é Cristo Jesus. E foi exatamente isso que esse tempo que nós tivemos aqui ouvindo os irmãos cantando, foi testemunhado para nós. A resposta final é Cristo Jesus. E Ele fez o que tinha que fazer. Só que a primeira coisa que Deus deseja ver em nós, como diz esse texto no verso de número 12, é verdadeira conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E a conversão aqui sugerida por Deus, através do profeta Joel, é com choro, com pranto, e que você não esteja simplesmente rasgando as vossas vestes, verso 13, mas rasgando os vossos corações. E nós vimos exatamente que avivamento acontece na vida do cristão e da igreja, primeiramente, havendo conversão sincera e vida segundo a conversão. Eu fiz uma pergunta para a igreja, quando eu comecei a exposição sobre o tema avivamento, e foi, vocês, depois de tudo que eu falei sobre a introdução de Joel, e a palavra dura de advertência do profeta, admoestativa, vocês ainda querem ouvir essa mensagem? Posso continuar essa mensagem? E vocês disseram, pode continuar. E nós vimos que o primeiro desafio é olhar para a nossa vida espiritual. Eu sou verdadeiramente convertido? Eu tenho uma vida de servo de Deus? Eu tenho crença verdadeira no Senhor? Porque o texto aqui nos mostra que conversão é arrependimento e fé. Convertei-vos crendo de todo o vosso coração. E se arrependendo é olhando para o seu pecado e vendo e chamando o seu pecado de pecado que precisa ser perdoado. Não existe transformação na vida do homem que está acostumado com o seu pecado, vivendo tranquilo com ele, sobre a sua própria capacidade, suficiência. Não reconhecendo a sua insignificância diante do Deus Todo-Poderoso e a sua iminente atitude de Deus de juízo contra a sua vida, por causa do seu pecado. Queridos, quando a Escritura diz que devemos rasgar o nosso coração e não as vestes, é porque rasgar as vestes naquele período bíblico era a pessoa mostrando exteriormente a sua humildade pelos seus pecados. Eles jogavam cinza nas suas cabeças, rasgavam suas vestes e se prostravam no chão, rolando no chão. Deus está dizendo aqui através do profeta, não me adianta isso. Eu quero que vocês mostrem o coração de vocês. Vocês são verdadeiramente convertidos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque Deus sabia o que estava no coração daquelas pessoas. Ele conhecia a impiedade daquelas pessoas que eram conhecidos como o povo de Deus. E por causa disso, Deus havia mandado juízo, 3 nuvens de gafanhotos, que comeu tudo que havia de vegetal. E os animais não tinham comido comida e morreram. E as pessoas estavam sem alimento. E não tinham mais nada para oferecer a Deus em sacrifício, não podiam cultuar, estavam sem esperança. E agora Deus manda o profeta e diz, existe uma esperança, uma redenção. Isso aqui está apontando para a providência redentiva de Deus, queridos. E a providência redentiva de Deus é Cristo.
Eu tenho que entender que é Deus quem providencia todo o meio para que o meu pecado seja perdoado. Você precisa crer. Crer em quê? Crer na promessa que havia sido feita. Os judeus sabiam que havia uma promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15, é o início do evangelho, nós chamamos de proto-evangelho, quando Deus chega e diz, olha, a serpente, ele diz, o filho dessa mulher, a semente dessa mulher, ele vai vencer sobre você, vai pisar na sua cabeça, vai te destruir, você e tudo aquilo que você produziu, o pecado, condenação e tudo mais. E durante todo o evangelho nós vamos ver Deus mostrando que o seu povo tinha que crer na providência, na esperança que haveria somente em Deus, quando Ele resolveria esse problema, através do Cordeiro, que era o símbolo de Cristo Jesus. Quando o texto diz aqui que eles têm que crer, o texto está dizendo, eles têm que crer na promessa é Cristo, e tem que se arrepender, reconhecer que sem Cristo não existe vida. Eles estavam vivendo, apesar de serem povo de Deus, como se não tivessem vida. Deus se cansa disso e manda juízo. Triste coisa é ficar debaixo das mãos de um Deus irado. Não teste a ira de Deus. Porque quando ela se manifesta com juízo. E quando Deus faz isso, é para nos resgatar. Porque o propósito dele é trazer-nos de volta para a sua presença. Não simplesmente para nos destruir e jogar no inferno, mas é para nos trazer. Mas isso normalmente tem um custo muito alto. Cuidado com isso. Cuidado com essa vida cristã relaxada, porque Deus pode mandar nuvens de gafanhoto para comer aquilo que você acha que você tem, sob o qual você vive de maneira inadequada. A sua autossuficiência. E Deus vai mostrar com muitas letras garrafais para você. Isso não vale nada. Porque a sua esperança é exposta, é somente o objeto da fé, que é Cristo Jesus. Esse foi o primeiro grito de Joel aqui nesse texto. Arrependei-vos e crede, convertei-vos de todo o vosso coração. Segunda coisa que o texto nos traz. Promulgai um santo jejum. O que é o jejum? É ato de abstinência. Para quê? Para fortalecimento. É estranho isso, eu vou me abster daquilo que me fortalece, para ficar fraco, e assim ficar forte? É mais ou menos essa a ideia. Mas como que nós vamos entender isso? A ideia é, eu me abstenho daquilo que supostamente poderia me fortalecer, para que eu possa demonstrar para Deus que eu dependo única e exclusivamente dEle. Jejum não é a atitude mágica na qual eu abro o céu para Deus mandar bênção. Mas jejum é o ato cristão de humildade, humilhação diante do Deus Todo-Poderoso, onde eu digo para Ele, eu não tenho nada, nenhuma força, e eu dependo completamente do Senhor. Cuida de mim. Por isso que normalmente o texto fala que jejum vem junto de oração. A Escritura em vários momentos. E vários são os exemplos que nós encontramos na Escritura. Então, outra coisa que a igreja tem que ter, além da conversão, é a busca sincera, santa, verdadeira e sincera, da bênção de Deus, nas coisas que Deus nos dá,
para que encontremos força, diferença na nossa vida. Mas o texto diz que nós devemos prestar atenção. E aí no verso 15 diz assim: proclamai uma assembleia solene e congregai o povo. Eles estavam vivendo cada um na sua, uma igreja dispersa. É comum hoje nós falarmos do individualismo contemporâneo. Esse é uma das grandes doenças do pós-modernismo contemporâneo. Esse período que nós vivemos. Nós vivemos de uma forma individual. Eu tenho o direito de pensar o que eu penso, você tem o direito de pensar o que você pensa, eu tenho o direito de adorar a Deus do jeito que eu quero e você do jeito que você quer. Nós paramos de perguntar para Deus o que Ele gosta ou deixa de gostar, mas nós começamos a gerar umas religiosidades individuais, subjetivas. Em contrapartida, Deus chega e diz: proclamai uma assembleia, congregue todo o povo, para fazer algo em unidade e não união. Cuidado, porque a ideia da diversidade contemporânea, ela é dispersa. Contudo, a unidade bíblica, ela aponta para aquilo que Deus colocou e que não muda. Um só Deus, um só coração, uma só alma, um só Espírito, um só batismo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que precisa compreender o que Deus tem para ela, para que nós possamos viver como igreja que tem o Espírito que promove a unidade entre nós, para que possamos assim adorar a Deus segundo o propósito dEle e possamos proclamar o Evangelho de maneira poderosa. Essa ideia de proclamar uma assembleia solene, vocês sabem o que é uma assembleia, não sabe? É quando a gente reúne aquele grupo que tem algo em comum, e a Assembleia da Igreja Presbiteriana Vida. E aí a gente chama os membros, e o que se espera é que os membros venham. E aí nós vamos discutir um assunto para nós tomarmos uma decisão. Só que essa decisão de uma assembleia solene, espiritual, ela tem como ferramenta de argumentação e de orientação a palavra de Deus. Nós não podemos votar em algo ou buscar alguma coisa que desonre a verdade de Deus. A assembleia aqui era para que a palavra de Deus pudesse ser de novo trazida para um povo que estava vivendo distante da palavra, como se não conhecesse o Deus da palavra, ou como se essa palavra não existisse. E nós vivemos num mundo assim hoje, onde as pessoas estão vivendo de tal forma que a palavra de Deus ela é relativizada. Eu não entendo como pecado. A Escritura é clara sobre algum assunto como pecado, eu digo, mas eu não me sinto pecando. Tudo bem, mas eu sinto tanta alegria com essa atitude, ou com aquele desejo, ou com aquele envolvimento, ou com aquela situação. E a Escritura clara demonstra a lei moral de Deus para nós, para que vivamos, para que conheçamos o propósito de Deus, vivamos isso tudo e sejamos edificados e abençoados por Senhor, e tenhamos a plena felicidade. Ontem eu estava fazendo para os homens, no nosso encontro de homens, tivemos um encontro maravilhoso, um churrasco gostoso, né? Para a tristeza delas, ainda vamos fazer um com todos vocês. Viu? Eu estava fazendo a diferença entre alegria e felicidade. Quando o texto bíblico fala bem-aventurado, ali a tradução é feliz. Qual a diferença entre felicidade e alegria? Alegria
é uma satisfação promovida por um evento externo. Só que ele é temporal, temporário. Eu preciso de ter essa motivação e ela passa. E eu preciso de novo. E a tendência é de perder o brilho e passar. E a gente vive correndo atrás da alegria. 50 mil coisas que pode promover a alegria. Ela é momentânea para aquele momento ou um pouquinho mais e foi embora. Só que quando a Escritura fala de felicidade, ela está se referindo a algo que é aqui, que se tornou parte de você. É algo que não acaba. Por exemplo, o texto do Salmo 128, que eu mostrei para os homens, hoje de manhã falei para a igreja, o temor do Senhor produz bem-aventurança, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz é aquele que tem o temor à fé. Aquilo faz diferença na vida dele. Deus entra no seu coração, o Espírito habita dentro dele e jamais vai sair. Aquele Deus que vai cuidar dele, e eu vou me alegrar no Espírito, eu não quero mais entristecer a Deus nem ao Espírito, mas eventualmente eu fico entristecendo o Espírito. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, diz: não entristeçais o Espírito. E quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, vocês estão entristecendo aquilo que é a fonte da sua felicidade. Não que vocês não tenham, mas vocês estão vivendo como se o Espírito não estivesse aí dentro de vocês. Não tem como misturar água doce com água amarga. Coisas de Deus como coisas do inferno, do diabo, da luz com as trevas, da justiça com a injustiça. Essa é a linguagem. Quando Deus manda nos proclamar uma assembleia solene para que estejamos nos congregando como povo, essa era a hora para que a palavra de Deus pudesse ser trazida e as pessoas pudessem ouvir, e as pessoas pudessem se arrepender, e as pessoas pudessem ser trazidas de novo à graça plena do Senhor. É assim que nós encontramos na Escritura. Várias vezes Deus mandando congregar todo o povo, para que a leitura fosse feita. E nem aqueles que a gente acha que não precisa, está no momento, vão deixar ali, porque o momento deles é especial. Por exemplo, olha, tem alguém que é noivo e noiva, eles estão lá na lua de mel, tira eles da lua de mel. Você fala, pelo amor de Deus. Deus está dizendo, eles também precisam vir. Nada é mais importante do que Deus tem para falar. Os velhos não dão conta de sair de casa, traz eles, dá um jeito, carrega. As criancinhas não, traz todo mundo. Para que essas pessoas possam, através da comunhão, ouvir de novo a verdade, serem transformados pela verdade e possam ser santificados pela verdade. A igreja do Senhor Jesus, no verdadeiro avivamento, é uma igreja que é santificada pela palavra. Ela não fica alheia à palavra, ela é atingida pelo Evangelho. Ela se preocupa em gastar tempo em ouvir o Evangelho. Ela não se omite ao culto público, à congregação dos santos. O povo de Deus, quando está vivendo um momento de avivamento, eles gastam tempo com as coisas espirituais. As igrejas lotam. E o incrédulo olha por fora e diz, o que será que está acontecendo? E vem atrás para ver o que está acontecendo. Quando houve o avivamento na África do Sul, saíram pessoas do mundo inteiro para ir lá para ver o que estava acontecendo. Para entender o que estava acontecendo. Há pouco tempo atrás aconteceu algo, um movimento muito, muito forte nos Estados Unidos. As pessoas saíram do mundo inteiro, há uns 3 meses atrás, para entender o que é que estava acontecendo. As pessoas queriam
cantar, adorar, ouvir a exposição da palavra. Elas queriam ter comunhão com Deus, queriam congregar uns com os outros. Sabe por quê, queridos, que isso acontece? Porque estas coisas nos traz alegria, é um desafio, mas ao mesmo tempo Deus nos traz condição de vivê-los. Todos os desafios. No avivamento existe comunhão para o crescimento e para a santificação. Uma igreja que não ama a palavra, o ajuntamento solene para ouvi-la e para cultuar ao Senhor, é uma igreja que está longe do avivamento. E nem sabe o que está pedindo para Deus quando ora pelo avivamento. Vamos ser sinceros, hoje nós vivemos muito mais preocupados em correr atrás dos nossos interesses. Nós ficamos muito mais preocupados e gastamos a grande maioria da nossa vida, das nossas forças, dos nossos bens, os nossos prazeres, que não são, na maioria das vezes, espirituais, do que nos prazeres na comunhão com o Senhor e com o povo de Deus. Nosso mundo é secularizado. Quando nós falamos de reunião de oração, é a reunião que menos tem gente na igreja. E eu sei que tem pessoas de muitas outras igrejas aqui. Eu estou vendo várias pessoas. Muito provavelmente sua igreja tem a mesma experiência. E você precisa ligar para as pessoas para que elas venham à igreja ouvir o Evangelho. O que foi? Você sumiu? Está acontecendo algum problema? Estou sem tempo. E as desculpas, elas acontecem. Só que a desculpa é com Deus que você trata. Deus estava tratando aquele povo. Deu juízo para eles acordarem. E mandou o profeta e diz: se convertam de verdade. O coração. Voltem para a coisa espiritual. Jejuam, orem, usem os elementos que eu te dou. Volta para os elementos congregacionais, porque são elementos que eu estou lhes dando. O que acontece com isso? Existe o crescimento. Uma das mensagens mais interessantes que eu já ouvi sobre comunhão e convivência foi do reverendo reverendo Hélio Silva. E eu me lembro que ele era meu aluno e ele estava fazendo a monografia de final de curso dele. E ele fez exatamente o tema de comunhão. Eu já li muitas monografias, acompanhei nos meus 30 anos de vida acadêmica muita gente, muitos trabalhos. Às vezes 2, 3 durante um semestre. Mas esse aqui fez muito bem para mim, essa monografia dele. Porque ele falava da comunhão. E o que ele fez? Ele pegou o texto de Filipenses, capítulo 2, e tratou. Ele trouxe o texto e aquela ideia de exortação em Cristo, consolação em amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia, perdão para com os irmãos. Aquilo tudo é exatamente o que Deus quer que aconteça para que vivamos como igreja, onde jogamos a hostilidade fora, jogamos o medo fora, e nós olhamos para os irmãos como aqueles que, como nós, devemos crescer juntos. O texto diz: convoquem, chama todo mundo, e aí no final diz assim: santificai a congregação. É isso aí, queridos. Santificai a congregação. Quando nós nos ajuntamos e Deus fala, Ele nos santifica. Porque o elemento que Deus usa para santificar é a aplicação da palavra dEle. A igreja é o santuário do Espírito Santo,
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Pedro, o apóstolo, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 16, que nós devemos ser santos porque Deus é santo, dando-nos uma ideia de que se não estamos vivendo em santidade, parece que Deus não está no meio da gente. Nós devemos, sim, irmãos, estarmos pedindo ao Senhor que esteja trazendo avivamento sobre a nossa vida congregacional, sobre o povo de Deus. Mas lembre-se, o que Deus deseja fazer no avivamento, primeiramente, é nos converter de verdade. Depois Ele quer que nós usemos todas as ferramentas que Ele nos dá. E aqui o exemplo é o jejum, um ato de dependência a Ele, um ato de oração. E o que Deus deseja, até nessa parte do texto, é que nós estejamos vivendo como um povo de Deus, para ouvir o Evangelho e sermos santificados por Ele. Nos próximos versos nós vamos ver que existem mais orientações, a partir do verso 17, e eu espero que Deus nos dê um bom tempo, para que possamos continuar no estudo desse tema. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela bênção de ouvirmos nessa noite que Jesus é a resposta. É a resposta dos pecados, é a resposta, Pai, da tristeza, da ausência de esperança. Nós te agradecemos, ó Deus, porque apesar da nossa atitude, como se fôssemos ignorantes, mas simplesmente porque nós estamos desconsiderando verdades que já ouvimos, ó Deus, apesar disso, o Senhor continua sendo um Deus benigno, compassivo. Eu imploro para que o Senhor esteja aplicando essa verdade ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e esteja nos motivando, Deus, a buscá-lo com sinceridade, a sermos piedosos como a Tua palavra nos ensina, e a vivermos sobre a dependência da suficiente graça do Senhor sobre as nossas vidas. Edifica o Teu povo, Pai, santifica o Teu povo através da Tua palavra, aviva-nos e usa-nos para levar o Evangelho àqueles que não conhecem a vida que há em Ti. Essa é a nossa oração humilde, na presença do Senhor, e a fazemos em nome de Jesus, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.